Olá pessoal, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês nesta manhã. Estamos aqui para, como todos os domingos nós fazemos, estamos aqui para falar com você um pouquinho da palavra de Deus. Você que talvez esteja nos vendo agora, ou que talvez nos verá logo mais, ou talvez até outro dia, não importa. O importante é que você ouça o que a palavra de Deus tem para nós nesse momento. Me chama a atenção um texto bíblico do livro do evangelista Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 1, em que conta-nos a história de uma mortandade de homens da Galileia, cuja torre de Siloé havia caído sobre eles. Houve lá um desabamento, a torre desabou sobre aqueles homens e os matou. Aquilo impactou profundamente o coração das pessoas. E alguém chegou para Jesus e questionou aquela situação. E Jesus responde da seguinte forma: cuidai vós de que os galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem sofrido tais coisas. Versículo 3 diz: não, vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O questionamento do povo era se aqueles galileus haviam sofrido aquele tipo de morte, esmagados pela torre em Siloé, se aquele tipo de morte foi uma espécie de castigo por pecados praticados por aqueles homens. E Jesus está dizendo a eles, em resposta, dizendo o seguinte: não, eles não pecaram mais ou menos que os outros. Na verdade, eu vos digo que se não houver arrependimento, todos de igual modo perecereis, ou seja, todos sofrerão a mesma morte. Todos morrerão. Eu quero chamar a atenção sua nessa manhã para algo muito importante, que eu tenho certeza absoluta que é algo fundamental para nossas vidas, que é exatamente sobre o Evangelho de Cristo. O Evangelho que anuncia as boas novas de salvação. O Evangelho que anuncia Jesus como Salvador, aliás, como o único Salvador. Mas que nos últimos tempos tem sido tão banalizado, tão vituperado, que às vezes eu pessoalmente não encontro palavras para explicar tamanho descaso que as pessoas fazem com o Evangelho de salvação, ao ponto de transformar o Evangelho de salvação como um instrumento de enriquecimento, ao ponto de transformar o Evangelho de salvação como um instrumento
de mentira, de engano. O evangelho de salvação, o evangelho de Cristo, é o evangelho que confronta o homem com os seus pecados. E eu gostaria que você entendesse uma coisa. O evangelho de Cristo nunca foi como um amuleto para produzir riquezas. O objetivo do evangelho de Cristo foi exatamente confrontar o ser humano com seus pecados e levá-lo ao conhecimento de Cristo, ao arrependimento dos seus pecados, à confissão pública de que Cristo é o Senhor e assim a salvação eterna. O evangelho de Cristo não é esse evangelho que nós vimos e ouvimos na atualidade. É apregoado um evangelho que oferece cura, é apregoado um evangelho que oferece dinheiro, é apregoado um evangelho que oferece riquezas, prosperidades, é apregoado um evangelho de facilidades. É ensinado neste evangelho atual a barganha com Deus, a negociação com Deus, como se Deus fosse um mercadante. A grande verdade é que o evangelho bíblico não é isso, não é nada disso. O evangelho de Cristo simplesmente nos confronta com os nossos pecados, nos traz a realidade para, através do Espírito Santo de Deus, sermos convencidos de que de fato precisamos do perdão do Senhor Jesus. Obviamente que, como consequência da obediência ao evangelho de Cristo, teremos paz, alegria, felicidade, prosperidade. Teremos riquezas. Teremos cura de nossas enfermidades, sejam elas quais forem, não importa. Mas isso tudo é consequência. É o resultado da obediência ao evangelho de Cristo. Mas o objetivo principal do evangelho do Senhor Jesus é exatamente nos confrontar com os nossos erros e pecados e transgressões e indignidades e impiedades que porventura cometemos, para podermos, sim, uma vez confessados tais pecados, uma vez arrependidos de tais pecados, alcançarmos em Cristo Jesus a salvação eterna. Esse é o evangelho verdadeiro de Jesus. Aqueles homens achavam que os que foram esmagados pela torre em Siloé eram mais pecadores que os outros, principalmente com aqueles que Pilatos havia sacrificado, que Pilatos, o governador da Galileia, havia assassinado. E Jesus diz: não, estes homens da Galileia esmagados não foram mais pecadores que os que Pilatos os sacrificou. Porque na verdade não existe pecado grande ou pecado pequeno. Não importa o tamanho do pecado, tudo é pecado e necessário se faz arrependimento. Um homicida não é diferente de um adúltero.
Um escarnecedor não é diferente de um ladrão. Não há pecados grandes ou pecados pequenos. A recompensa pelo pecado é uma só para todos os pecadores. Às vezes, as pessoas mentem as famosas mentirinhas. Mas não há diferença entre uma mentirinha, uma mentira pequena, e uma grande mentira. Não há diferença entre os pecados. Agora, uma coisa é certa: necessário se faz que arrependamos dos nossos pecados, que confessamos os nossos pecados e que aceitamos Cristo como o único perdoador dos pecados. Isso é necessário. Assim como Jesus disse: se não vos arrependerdes todos de igual modo perecereis. Parece-me ouvir essa voz soando ainda hoje, em pleno século 21. Ouvindo o Senhor chamando a humanidade para o arrependimento. E dizendo: olha, se vocês não se arrependerem, de igual modo vocês irão perecer. E você, meu amigo, meu irmão, crente que às vezes brinca de ser crente e comete pecadinhos. Nós estamos vivendo na graça, está tudo bem. Jesus é graça, Jesus é amor, Deus é amor. Sim, nós estamos no período propício, no dia da salvação, no momento propício. Porém, lembre-se, esse dia vai passar. O tempo da graça vai terminar. E vai chegar o momento de acertos de contas. Como você está na presença do Senhor hoje? Como você está, meu irmão? Como você está, minha irmã? Como está a sua vida? Está tudo bem? Não há pecadinhos, não há pecadão? Você está tudo legal? Está tudo certo? Se está tudo certo, parabéns para você. Continue assim. Mas se tiver alguns errinhos, sejam eles pequenos ou grandes, procure se consertar. Porque a qualquer momento o Senhor pode te chamar para um acerto de contas. E aí, como será? Que Deus te abençoe nesta manhã e que o Espírito Santo de Deus possa te chamar a este entendimento e te propiciar uma oportunidade de arrependimento.